Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto de 2004. 10 horas mais 32 minutos, nós estamos ao vivo com o Noite em Notícia pela TV Tati. O assunto que na área política continua movimentando a cidade é a possibilidade de que o candidato a prefeito pelo PTdoB, Fernando Chiarelli, não dispute a eleição. Uma decisão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, pode colocá-lo fora da disputa da sucessão municipal. Ontem, o repórter Fabiano Ribeiro conversou com o advogado Ernesto Paulino, que é o responsável do PSB na Justiça, que pede a cassação do registro de candidatura de Fernando Chiarelli. Hoje pela manhã, eu conversei com o candidato, que disse que se mantém na disputa. Acompanhe a entrevista. O senhor entende que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral o impede de disputar a Prefeitura de Ribeirão Preto? Muito pelo contrário. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral esclarece que todo o processo foi devolvido ao Tribunal Superior Eleitoral. Mesmo porque, com a Constituição na mão, fica claro, no seu artigo 15, inciso 5, que só tem perdido seus direitos políticos, tem suspenso seus direitos políticos, aquele indivíduo, o canalha, o imoral, que rouba os cofres públicos. E toda Ribeirão Preto sabe que eu denuncio quem se apropria dos cofres públicos. Esse sim, essa galera do celular, essa galera das aposentadorias especiais, estes sim deveriam estar com os direitos políticos suspensos, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. A Constituição me garante a condição de candidato e vitorioso à Prefeitura de Ribeirão Preto. O Tribunal Superior Eleitoral acabou mantendo o efeito devolutivo, mas não o suspensivo. Isso não significa que o senhor não pode mais fazer campanha, por exemplo? Conforme já bem explicado, o efeito já está devolvido ao Tribunal Superior Eleitoral, que dará a sua decisão final no nosso caso. E tenho certeza que essa decisão, Juliano, será a nosso favor, será em favor da pátria, será em favor dos cidadãos. Por quê? Porque eu tenho aqui em minhas mãos uma certidão onde diz que nada consta quanto à suspensão ou perda dos direitos para o eleitor abaixo discriminado, Fernando Chiarelli. E a data é de 16 de agosto de 2004. Eu faço um desafio a toda a imprensa de Ribeirão Preto, em específico ao senhor, seu Juliano. Desça agora até a Justiça Eleitoral e pegue uma outra certidão com a data de hoje sobre os direitos políticos do senhor Fernando Chiarelli. Nada constará. Por quê? Nada constará. Porque somente deve constar a suspensão dos direitos políticos, por exemplo, dos anões do orçamento, por exemplo, do Fernando Collor de Mello. E nenhum cidadão em sã consciência confunde o senhor Chiarelli com esses tipos de rapinadores dos cofres públicos. Por sinal, qualquer cidadão em sã consciência jamais confunde o senhor Chiarelli com aquele que superfaturou e fraudou no calçadão, com aquela canalha que construiu o Vale dos Rios, dando um prejuízo de 8 milhões de reais aos cofres públicos. Por isso, Juliano, por isso, povo de Ribeirão Preto, levantam-se todas as quadrilhas organizadas no sentido de impedir que nós cheguemos ao Palácio do Rio Branco. Não conseguirão. Tenho certidão da Justiça Eleitoral e tenho a Constituição Federal em minhas mãos. Ontem o senhor ainda participou do horário eleitoral gratuito dos candidatos majoritários, dos candidatos a prefeito. Amanhã será um novo dia. O senhor acredita que participa ainda? Vai mandar as fitas com os programas eleitorais de rádio e TV para as emissoras? Veja só, acreditar é um verbo, ter fé é outra colocação. Tenho fé absoluta, sob pena de absurdo. Por quê? A não ser que se consagre as máximas lá do livro O Processo do Franz Kafka, a não ser que se consagre o absurdo lá da Corcunda de Notre Dame, a não ser que se consagre o absurdo lá do Guiten Graz, o tambor e etc. e tal, é evidente que quem tem uma certidão nas mãos da própria Justiça Eleitoral, dizendo que os seus direitos políticos não estão suspensos, deverá ser candidato e vencer as eleições. Agora, eu tenho certeza do seguinte, Juliano, o pavor dessa gente, até peço perdão por estar falando isso numa outra emissora, o pavor que essa gente está é de ir no debate sábado lá na Record. O senhor participa do debate? É evidente que participo e vou esfregar
esclarecer a população de Ribeirão Preto, aqueles que apropriaram-se dos cofres públicos para uso pessoal e aqueles que os denunciou. Vamos esclarecer, deixar bem claro que isso não é uma eleição, que isso é um plebiscito, onde a população vai escolher entre um homem de bem e aqueles que fazem da pátria uma enorme mamadeira. Tá aí. Eu realmente fui até o cartório eleitoral, como o candidato Fernando Chiarelli disse. Realmente não havia nada na certidão eleitoral que impedisse que ele fosse candidato. Mas o fato é que a Justiça de Ribeirão Preto ainda não tinha sido comunicada da decisão. Agora há pouco, no final da tarde, comecinho da noite, via fax, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Veloso, enviou uma cópia da decisão para a juíza responsável pela 108ª Vara de Ribeirão Preto, a juíza responsável pela zona eleitoral. O juiz titular, Dr. José Durval Feltrin, está em férias e a juíza substituta, Milena Barros Ferreira, já não estava mais no cartório eleitoral, já tinha terminado o expediente. A decisão está lá, foi recebida pelos oficiais do cartório e amanhã a juíza deve tomar uma decisão a respeito do assunto. Existe a possibilidade que nem mesmo os programas eleitorais de TV e de rádio do candidato Fernando Chiarelli sejam exibidos amanhã. Essa possibilidade existe, mas só depois de uma decisão da Justiça é que as emissoras deixam de exibir tanto os comerciais ao longo de toda a programação, quanto os blocos cheios na TV à 1 da tarde e também às 8 da noite, e no rádio pela manhã e também no horário do almoço. Essa disputa com certeza vai longe, existe um prazo, até o dia 23 de setembro, o Tribunal Superior Eleitoral deve julgar o assunto e definir se Chiarelli pode ou não disputar a eleição. O que o Tribunal Superior Eleitoral fez foi simplesmente eliminar o efeito suspensivo. Pode continuar buscando nos recursos, continuar sendo candidato, mas não pode fazer campanha, já que o efeito suspensivo não existe mais. Uma luta que com certeza vai durar muito, uma história que dificilmente vai se resolver antes do final do mês de setembro. Só lembrando mais uma vez uma notícia importante que nós demos no início do programa. Amanhã sai a decisão da Justiça Eleitoral em Ribeirão Preto a respeito da possibilidade de Fernando Chiarelli, candidato a prefeito pelo PTdoB, continuar ou não no processo eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral cancelou o efeito suspensivo do recurso e ele não poderá mais fazer campanha se esse for o entendimento da juíza substituta Milena Barros Ferreira, da 108ª Zona Eleitoral. Em Ribeirão, já está o despacho do ministro Carlos Veloso, que cancelou o efeito suspensivo, mas a juíza hoje à tarde não teve tempo hábil para analisar o documento. Amanhã, provavelmente no início da manhã, deve sair uma decisão. Fernando Chiarelli pode não participar amanhã do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV e no sábado, consequentemente, também não participa do debate na TV Record, que deve acontecer às 11 horas da manhã. A gente acompanha toda essa situação e amanhã no Noite em Notícia a gente traz mais informações. Sem dúvida, é a notícia mais importante na área política e existe a possibilidade, então, de que Ribeirão Preto passe a ter apenas 5 concorrentes na sucessão municipal.